E aí, pessoal, começando mais um episódio do podcast O Sócios, episódio de número 80. Estou aqui novamente com minha esposa, host do podcast, Malu Perini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre como que esse país que veio do nada, que teve um início até em termos de descobrimento e de colonização similar ao brasileiro, acabou tomando uma rota tão diferente. Na opinião de vocês, qual foi o grande diferencial americano, ou os diferenciais, que levaram os Estados Unidos a se tornarem a potência que eles são hoje? Bom, diga aí, você começa e depois eu vou complementar. Eu vou começar sobre as coisas básicas com o meu enfoque da geografia. Então, quero trazer a geopolítica, mas tenho que fazer uma ressalva que não é o único fator. E quando eu falo de geopolítica, é óbvio que existem os fatores institucionais, os fatores culturais, os fatores da colonização, os fatores religiosos. Tem uma série de outras forças que fazem uma nação ser o que ela é. Mas eu trago a ênfase da geografia porque eu acho que é uma ênfase ou uma perspectiva esquecida. E aí a diferença, como você colocou aí, acho interessante até essa maneira que você colocou, Bruno, de comparar com o Brasil. E a comparação geográfica do Brasil para os Estados Unidos não chegam nem de perto. E, na verdade, do ponto de vista geopolítico, é muito óbvio que os Estados Unidos se tornou quem se tornou. Porque os Estados Unidos têm a melhor combinação geográfica possível assim, do mundo inteiro. Dentro da geopolítica, alguns falam que os Estados Unidos é um império inevitável. Inclusive, não importa quem tivesse ali, que tipo de povo iria dar certo. Será? Dado a abundância. Questionável, Porque mas... fica tanto perto da Europa como perto do Porque é uma combinação da Ásia? de coisas. Clima, terra, rios navegáveis, hidrovias, geografia, plano, terra arável. A maior terra arável contígua do mundo. A maior quantidade de terra não explorada no hemisfério norte, que é a zona temperada, que é o lugar mais rico normalmente, onde tem o melhor clima. E tudo isso sobreposto à quarta maior bacia hidrográfica do mundo e a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Ou seja, os Estados Unidos têm a maior quantidade de águas, rios navegáveis do mundo, sobreposta à maior terra arável do mundo. E é um dos únicos países que tem um acesso bioceânico. E não é qualquer oceano, é simplesmente o Atlântico, que até 1990 era a maior rota de navegação do mundo comercial. A partir de 90 em diante, o Pacífico se torna. Se a gente olhar para o mapa do mundo e prestar bem atenção, e isso é muito curioso, você tem um grande continente que tem acesso ao Atlântico e ao Pacífico. Eurásia, que é a Europa de um lado e a Ásia do outro. E aí nós temos uma réplica pequena disso, que é a América do Norte. E dentro da geopolítica, né, do mesmo jeito que o Mackinder, que é um grande pensador de geopolítica, disse que quem controla o leste europeu controla o Heartland, quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo, e quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. Nós temos um outro desses conceitos que quem controla a América do Norte controla o mundo, porque a América do Norte é o único continente que tem acesso ao Atlântico e o Pacífico. E os Estados Unidos é o maior país da América do Norte. Além dos rios navegáveis, esse rio é o Mississippi, que eu me refiro, que corta os Estados Unidos de uma ponta a outra, você tem um monte de canais. E você olha para a costa americana, a costa leste, você transita ali na Flórida, próprio em Miami, você olha os canais ali que você consegue navegar perto de Nova York. Então, a costa inteira dos Estados Unidos ela é cheia de áreas navegáveis. E o meio de transporte mais barato é o marítimo. Além disso, os Estados Unidos, né, e a América do Norte, ela está isolada e protegida, porque ela está separada do resto do mundo. Isso não é pouca coisa. Uma guerra civil na história dos Estados Unidos, se você tivesse vizinhos próximos e grandes como China e Rússia e Europa, sempre tiveram que lidar com vários vizinhos, teriam interferido pesadamente na guerra e causariam problemas para os americanos. O fato deles estarem isolados e protegidos por 2 oceanos distantes de todo mundo e não terem milhões de fronteiras com vários países inimigos permitiu que eles pudessem focar e se concentrar no seu desenvolvimento sem ter que se envolver com os problemas, sem ser ameaçado, sem ter que lidar com as guerras. E toda vez que os Estados Unidos vai lidar com uma guerra, não é ele indo lidar
como uma ameaça existencial. Ah, estão vindo invadir o meu território. Não, é sempre ele vai lá na guerra dos outros, no continente alheio, e aquilo não está afetando a vida em Nova York, em Tudo Chicago. A vida segue normal, porque ele está seguro e está protegido. A quantidade de recursos naturais que o país tem. Enfim, você tem uma condição geográfica que coloca os Estados Unidos numa vantagem assim incomparável com o resto do mundo. Isso é muito determinante e não é pouca coisa. E assim, posso falar mais disso, cada um desses detalhes. Quando a gente olha para a evolução, né, desse território, os Estados Unidos conseguiram transformar 13 colônias que não eram bem-sucedidas e não tinham como ser bem-sucedidas, porque era um pedaço de terra pequeno na costa, ameaçados pelos ingleses que podiam chegar de navio, e abocanhar um continente inteiro e transformar uma potência continental. Inclusive, né, a primeira etapa dessa evolução territorial é a compra da Louisiana, que é o território onde é o Midwest, que é a terra mais produtiva agrícola do mundo. E essa expansão continua até que eles chegam na outra costa. E claro que tudo isso, se ficasse só daquele jeito, também não seria suficiente. E aí vem uma outra etapa dessa evolução, que é a construção do Canal do Panamá. Sim. Que é a conexão dessas duas costas e dessas duas potências. Para não ter que dar a volta lá no Estreito de Magalhães, eles fizeram um canal no Panamá para cortar muito o caminho e ligar um oceano ao E outro. um dos pensadores dessa ideologia, que é o Mahan, né, Alfred Mahan, que é um geopolítico que fala da potência marítima, que é um militar americano, ele fala, se a gente não conseguir conectar as duas costas, nós não seremos uma grande potência. Ele olha para os ingleses, para o Reino Unido e fala, os Estados Unidos pode ser uma grande potência e dominar o mundo se ele se tornar a potência marítima. E hoje os Estados Unidos usaram dessa vantagem geográfica e ainda geograficamente conseguiram ter acesso e controle ou uma predominância maior no que a gente chama dos áreas de acesso comum. Então, que são os oceanos do mundo, o espaço sideral, o espaço aéreo e o cibernético. Então, a vantagem americana ela está consolidada de um jeito que eu diria, assim, seria muito óbvio que eles se tornassem quem eles se tornaram. E para finalizar e passar para o Oliver, na verdade, nós temos aqui no Brasil uma ideia que nós somos um país abençoado, que a nossa natureza é abençoada. Não que ela não seja, mas natureza abençoada é americana.